querido, olá querida, tudo bem com você? Passando aqui para deixar mais uma palavra de bênção, mais uma reflexão, para abençoar o seu dia, para abençoar o momento em que você está passando na sua vida, para abençoar tudo o que você representa. Quero fazer um agradecimento aqui a cada um de vocês que tem acompanhado, que tem visto os nossos vídeos, que tem comentado. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, eu rendo gratidão ao Senhor por cada um de vocês. Mas vamos para a palavra? Hoje eu tenho uma reflexão um pouco diferente. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 7, verso 24 e verso 25. Em Mateus capítulo 7, verso 24 e verso 25, diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelho-os ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Jesus está aqui fazendo uma comparação daqueles que ouvem e colocam em prática. Eles assemelham essas pessoas a pessoas prudentes, que constroem a casa sobre a rocha e não sobre a areia. Eles constroem a casa com alicerces, com base sólida, que é a rocha. Edificar a casa sobre a rocha significa ser uma pessoa que ouve e coloca em prática o que aprendeu. Não age com imprudência e nem com superficialidade. A obediência e a prática é o sólido fundamento para que possamos resistir às tempestades. Somente através da prática, da obediência e da prática, nós construímos bases sólidas para o dia da tempestade. Entenda que nós passamos por dias de tempestades e o que vai nos deixar alicerçados é a prática das Escrituras. Podemos observar em nossa vida que quando estamos alicerçados, bem firmes, quando vem sobre nós as dificuldades, os alicerces balançam, mas não cedem à dificuldade. Os menos alicerçados balançam e acabam cedendo à dificuldade. Então, nós só construímos alicerces quando nós praticamos aquilo que a Escritura diz. Precisamos entender que a nossa vida é um ciclo. No momento nós estamos bem, em um momento está tudo favorável, está tudo soprando a nosso favor. Em outro momento a tempestade vem, a dificuldade vem e os intempéries vêm. E aí como fica a nossa estrutura, como fica a nossa base? Precisamos colocar em prática tudo aquilo que nós temos aprendido das Escrituras Sagradas. Coloque em prática tudo aquilo que Deus tem ministrado no seu coração. Em Tiago, capítulo 1, verso 22, de 22 a 25, Tiago, capítulo 1, verso 22, diz o seguinte: e sedes cumpridores da palavra, e não só ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla ao espelho seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Olha o que Tiago está dizendo, querido. Que se nós somos fazedores da obra, se nós somos cumpridores, nós seremos bem-aventurados no nosso feito. E se nós não somos cumpridores, nós somos semelhante àquele que olha para o espelho, contempla o seu rosto e quando vira de costas, logo esquece o formato do seu rosto. Então, em nome de Jesus, que possamos ser cumpridores da palavra. É importante ouvir a palavra de Deus, é importante ouvir o que a palavra de Deus nos diz, mas mais importante do que ouvir é obedecer, é cumprir o que a palavra de Deus diz. Precisamos verdadeiramente colocar isso em prática. Tudo aquilo que nós aprendemos da palavra de Deus, precisamos verdadeiramente colocar em prática. Muitas vezes ouvimos e nos esquecemos. Assim como uma receita de bolo, sabe? Quando você tem uma certa prática em fazer bolo, você não precisa olhar a receita. Mas se você ficar algum tempo sem fazer o bolo, sem praticar fazer o bolo, você vai ter que olhar na receita de novo. Então, querido, em nome de Jesus, comece a praticar. E se você se esqueceu, recorra à receita do bolo. Recua
retroceda nas Sagradas Escrituras, para que você possa voltar a fazer o bolo com perfeição. A receita está nas Escrituras Sagradas. Em João capítulo 14, a partir do verso 21, Jesus está dizendo assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. O que Jesus está dizendo aqui? Guardar é igual a colocar em prática, é igual a cumprir. Então, se nós cumprimos a palavra dele, nós o amamos. Se amamos a Jesus, provamos que amamos a Jesus, obedecendo tudo aquilo que ele deixou para nós nas Sagradas Escrituras. Como você ama a Jesus? Você verdadeiramente ama a Jesus? Se você ama Jesus, você deve colocar em prática tudo aquilo que ele já deixou para nós nas Escrituras. Amar a Jesus não é apenas falar palavras amáveis, palavras agradáveis, é colocar em prática tudo aquilo que ele deixou para nós. Que sejamos cumpridores da palavra, que sejamos cumpridores das Escrituras Sagradas, pois aqueles que são somente ouvintes e não praticantes, o fim é trágico. O fim daquele que ouve e não pratica é trágico. Em Mateus capítulo 7, verso 26 e verso 27, diz assim: e aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, ao homem tolo, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa e caiu, e grande foi a sua queda. Querido, em nome de Jesus, que você possa fazer uma introspecção e começar a praticar aquilo que você não praticava das Escrituras Sagradas e continue praticando aquilo que você já pratica. Não seja um homem insensato, não seja uma mulher insensata, seja o homem e a mulher sábio que edificaram a casa sobre a rocha. Aleluia! Eu quero orar por você, quero abençoar a sua vida através dessa oração. Pai, eu quero te exaltar e render gratidão ao Senhor por essa reflexão, quero render gratidão ao Senhor por essa palavra, quero render gratidão ao Senhor, Deus, por cada um, ó Deus, que está nos ouvindo nesse momento, ó Pai, que a bênção, que a prosperidade, que a sanidade do Senhor os alcance, ó Pai. Espírito Santo, nos ajude a colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações, para que possamos, ó Deus, ser homens sábios, ser mulheres sábias, ó Deus, que colocam em prática, ó Deus, que edificam a casa sobre a rocha, ó Pai. Em nome de Jesus, se houve algum momento em nossa vida em que fomos insensatos e somente ouvimos a Tua palavra e não a praticamos, ó Deus, que o Senhor nos revele para que possamos, ó Deus, colocar em prática tudo aquilo que o Teu Espírito tem nos ensinado, ó Pai. Assim eu oro, ó Deus, rendendo gratidão ao Senhor, ó Deus, e como costumeiramente eu te peço, ó Deus, que o Senhor continue protegendo e guardando, ó Deus, e trazendo sanidade e prosperidade para os profissionais da área da saúde, para todos aqueles profissionais que estão de frente a essa pandemia, ó Pai, que a mão do Senhor, a Tua mão poderosa, continue sobre a vida deles, os abençoando e os guardando, ó Pai. Assim nós oramos e rendemos gratidão ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Querido, fica com Deus, um forte abraço, um beijo no seu coração, até quarta que vem, em nome de Jesus, e tchau!